Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, Nossa Senhora do Patrocínio, padroeira de Araras, declaro aberta a 43ª sessão ordinária, 4ª sessão legislativa, 15ª legislatura da Câmara Municipal de Araras, no dia 26 de novembro de 2012, às 20 horas. Convido a todos para que em pé saudemos o pavilhão nacional. Como não houve impugnação da ata da 42ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Araras, declaro aprovada. Solicito a assistente legislativa fazer leitura do grande expediente. Projeto de Lei Legislativo Municipal. Vereador Valdemir Gomes. Processo 196 de 2012. Denomina de Rua Riberto Brandi a via pública conhecida como Rua 12 do Jardim Campos Verdes. Requerimentos. Vereador Douglas Marcucci. Processo 192 de 2012. Solicitando informações sobre convênio firmado com a Uniararas para a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras. Processo 193 de 2012. Solicitando informações sobre déficit financeiro do município. Processo 194 de 2012. Solicitando informações sobre cumprimento da Lei 3.995, de 21 de junho de 2007. Processo 195 de 2012. Solicitando informações sobre o orçamento da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras. Senhor presidente, o que consta a pauta para a leitura nessa sessão? Passaremos agora à segunda parte do Tribuna Livre. Nós temos hoje como oradora a senhora Nathalie Servilha. Assunto: violência contra a mulher. Nós convidamos a senhora Nathalie, o vereador Éder, por favor, senhor. Boa noite. Você tem 10 minutos para discorrer sobre o assunto e se os vereadores solicitarem a parte, é obrigado a ceder-se a parte. Se os 10 minutos não der, a gente vai pedir para os senhores vereadores aí mais um prazo. Tudo bem. Boa noite a todas e todos. Boa noite, vereadores presentes, público presente, ouvintes da Araras FM, os que nos acompanham na TV e internet. Eu sou Nathalie Patrick Servilha, aqui representando o coletivo de mulheres feministas de Araras e também procurando representar as demandas das eleitoras mulheres que confiaram o voto nos representantes da Câmara. Gostaria de agradecer o espaço cedido, agradecendo então ao presidente em exercício da Câmara, vereador Miqueira. O coletivo de mulheres feministas de Araras é composto e se articula com o Bando de Marias, grupo de mulheres da UFSCar, com a Marcha Mundial das Mulheres, com a ONG Somos, Movimento LGBT em Araras, com o Movimento da Luta Antimanicomial, Movimento da Consciência Negra de Araras e o Levante Popular da Juventude e a Associação Reviver. Esse coletivo se formou a partir do processo de organização da Marcha das Vadias, manifestação que ocorreu no dia 8 de setembro de 2012, aqui na cidade, onde colocamos em perspectiva o fim da violência exercida contra as mulheres e a desconstrução da cultura machista, a qual o feminismo entende como sendo a causa primeira dessa violência. Marchamos para denunciar e exigir o fim da opressão que vivemos por ser mulheres e para afirmar que rejeitamos esse mundo que produz violência, injustiça e mercantilização do corpo e da vida das mulheres. Marchamos por exigência de implementação efetiva de políticas públicas e nos organizamos para construir outro mundo, um mundo de igualdade, solidariedade e liberdade para todas as mulheres e homens. Durante os meses de organização da marcha, aconteceram reuniões de grupos e de pessoas que já atuavam ou que passaram a atuar na cidade nessa luta, que hoje compõe o coletivo, que é um grupo diverso em idades, raças, orientação sexual e classe social.
Entendemos que a diversidade é importante na composição deste coletivo, pois é através dessa que conseguimos atender às desigualdades. Nós do coletivo estamos aqui hoje para falar sobre o dia 25 de novembro, Dia Internacional pela Não Violência contra a Mulher. A data de 25 de novembro de 1960 ficou conhecida mundialmente por conta do terrível ato de violência cometido contra as irmãs dominicanas, Pátria, Minerva e Maria Teresa, conhecidas como Las Mariposas, que lutavam por soluções para problemas sociais de seu país. Elas foram perseguidas diversas vezes, presas até serem brutalmente assassinadas. A partir daí, passa a ser uma data de grande importância, principalmente para aqueles que sofrem ou já sofreram violência. Em 1999, a Assembleia Geral da ONU proclama essa data como Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher, a fim de estimular que governos e sociedade civil organizada, nacionais e internacionais, realizem eventos anuais como necessidade de extinguir com a violência que destrói a vida de mulheres, considerado um dos grandes desafios na área dos direitos humanos. A violência contra a mulher passa a ser um problema mundial, que não distingue cor, classe social nem raça. É maléfica, absurda e injustificável. Essa campanha do dia 25 de novembro tem como objetivos revelar a dimensão do feminicídio e denunciar o aumento de números de casos de mortes de mulheres por razões de gênero. Chamar a atenção sobre índices e ausência de registros confiáveis. Estimular a informação sobre o feminicídio e atuar contra a impunidade. A violência contra as mulheres é uma questão social e de saúde pública, pois revela formas cruéis e perversas de discriminação de gênero, desrespeita a cidadania e os direitos humanos, destrói sonhos e viola a dignidade. Tem se mostrado como expressão mais clara da desigualdade social, racial e de poder entre homens e mulheres, tornando visível a opressão social, em que se materializa nas marcas físicas e psicológicas, ao segmento que perfaz 51% da população brasileira. O dia 25 de novembro revela a importância em manifestar, lembrar, protestar e mobilizar a sociedade e o Estado contra a violência à mulher. A violência ocorre nos espaços públicos e privados, e não é só agressão física, também sexual, psicológica, moral, patrimonial, doméstica, conjugal e institucional. Dados captados de mulheres atendidas pelo SUS em 2011. A violência física é preponderante, englobando 44,2% dos casos. A psicológica ou moral representa acima de 20%. Já a violência sexual é responsável por 12,2% dos atendimentos. Segundo o mapa da violência referente ao ano de 2011, feminicídios geralmente acontecem na esfera doméstica, verificando que 68,8% dos atendimentos às mulheres vítimas de violência, a agressão aconteceu na residência da vítima. Em pouco menos da metade dos casos, o realizador é o parceiro ou ex-parceiro da mulher. Se tomarmos a faixa de 20 aos 49 anos, acima de 65% das agressões tiveram autoria do parceiro ou do ex. Se compartilhamos muitas das características das agressões contra as mulheres que encontramos em outros países do mundo, nossa situação apresenta diversos sinais que evidenciam a complexidade do problema nacional. Entre os 84 países do mundo que conseguimos os dados a partir do sistema de estatísticas da OMS, o Brasil, com sua taxa de 4,4 homicídios para cada 100 mil mulheres, ocupa o 7º lugar na colocação, como um dos países de elevados níveis de feminicídio. Altos níveis de feminicídio frequentemente vão acompanhados de elevados níveis de tolerância da violência contra as mulheres.
Os mecanismos pela qual essa tolerância atua em nosso meio podem ser variados, mas um prepondera: a culpabilização da vítima como justificativa dessa forma de violência. Ocorrem situações frequentes do tipo: foi a estuprada quem provocou o incidente, ou ela estava vestida como uma vadia, ou até mesmo o fato de estar sozinha em um ambiente público. Quando um homem agride uma mulher, não é porque perdeu a cabeça, está bêbado, desempregado ou nervoso. Ele agride porque é uma forma de impor seu poder machista sobre a mulher. Em 22 de setembro de 2006, entrou em vigor a lei número 11.340, chamada Lei Maria da Penha. Ela caracteriza e define a violência doméstica e familiar contra a mulher. As mulheres lutaram e conquistaram essa lei, mas ela sozinha não muda a situação de violência. Por isso, é preciso ter políticas de apoio e de prevenção. A Lei Maria da Penha, ações afirmativas, indicam claramente a desigualdade e vulnerabilidade real desses setores. Se no ano seguinte à promulgação da Lei Maria da Penha, em setembro de 2006, tanto o número quanto as taxas de homicídio de mulheres apresentou uma visível queda. Já a partir de 2008, a espiral de violência retoma aos patamares anteriores, indicando claramente que nossas políticas ainda são insuficientes para reverter a situação. O silêncio das mulheres, a impunidade dos agressores e a falta de políticas públicas são fatores que contribuem para que os homens possam continuar a praticar a violência. O silêncio é produto do medo, da vergonha que as mulheres sentem e também a falta de confiança nas leis. Vários são os motivos: medo, vergonha, dependência econômica, descrédito com a justiça, falta de apoio aliado e uma ideia que devemos suportar, aquela que é assim mesmo. Muitas sentem-se culpadas, porque também a sociedade banaliza a violência e transforma a vítima, mulher, em culpada. O pronto-socorro e as unidades de saúde são os primeiros lugares que recebem as mulheres vítimas de violência, como as que sofrem lesões físicas, estupros ou possuem doenças decorrentes da violência. Portanto, são serviços que precisam contribuir para combater a violência contra a mulher. Atender de forma diferenciada as mulheres vítimas de violência é importante para diminuir as sequelas. O movimento feminista luta para acabar com a violência contra a mulher, vai para as ruas denunciar a violência e propõe políticas para os governos. Sem esta luta, a situação estaria ainda pior. O coletivo de mulheres feministas de Araras aponta a importância da criação da Coordenadoria da Mulher para pensar a prefeitura transversalmente, colocando o tema mulher em todas as secretarias. Apontamos a importância de um centro de referência da mulher. Por favor. Eu quero consultar os nobres vereadores, se podemos conceder mais 10 minutos. É coisa de 3 minutos, eu já termino. Mais 10 minutos para que você conclua. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o pedido da presidência, podem continuar. Tá bom, obrigada. Apontamos a importância de um centro de referência da mulher para prestar informações e orientações às vítimas de violência de direitos, de violações de direitos, abuso de autoridade, exploração sexual e qualquer tipo de discriminação, com profissionais capacitados para diagnosticar e orientar a população sobre direitos e possibilidades de defesa, em casos de crime e de violências. Também com projetos de formação profissional e desenvolvimento de autonomia econômica. A importância de uma delegacia da mulher 24 horas, 7 dias por semana, como uma equipe de profissionais femininas capacitadas para o melhor atendimento às mulheres vítimas de violência. O coletivo aponta também a necessidade da casa-abrigo, que é importante para garantir a vida das mulheres e filhos que são ameaçados e correm o risco de morrer, e que não possuem outras opções de moradia no momento após a denúncia feita. Para as mulheres saírem da situação de violência, precisam ser apoiadas para construir autonomia e resgatar seu amor próprio.
Boa noite. Obrigada. Com a palavra, vereador Eduardo de Moraes. Boa noite a você. Boa noite. Ao seu grupo também. Natal, eu que estive na área social, sei quão grande é esse problema da mulher. Com a vinda da Delegacia da Mulher, eu achava que já seria resolvido um grande problema. A delegacia é importante, há necessidade de ter, e na época nós estávamos trabalhando para fazer a casa transitória, lá onde era o berço da fraternidade, que acabou fechando, tinha várias casas, para que nós pudéssemos trazer a mulher lá, com os filhos, não para morar, mas até que conseguíssemos tirar o agressor. É ele que tem que sair da onde está. Mas são tantos os percalços, não tinha verba ainda determinada para a criação dessa casa transitória, e nós fomos lutando, fomos vendo, e nós estamos falando aqui de uma porcentagem em que nós temos conhecimento, mas uma grande porcentagem, ela se restringe à dor, ao sofrimento, por não ter aonde ir, por não ter o que fazer, o medo de ficar com crianças sem poder trabalhar. Isso é preocupante. E a mulher ganhou uma certa notoriedade, está mais ao trabalho, e nós achamos então que essas coisas iriam tendo o seu curso normal. Mas parece que quanto mais a mulher ganha a sua independência, há o homem que ainda não caminha ao seu lado e quer aprisioná-la, quer tomar conta, quer fazer da mulher um objeto. Conte comigo, com esta casa, nessa luta das mulheres, porque eu sei o quanto é difícil uma mãe, uma mulher agredida e ficar calada. Parabéns a vocês. Obrigada. Antes de nós passarmos para o outro vereador, eu quero comunicar a todos que o excelentíssimo senhor presidente da casa, Irineu Marreto, não está presente devido a uma reunião que ele está na prefeitura com o senhor prefeito municipal e secretários. Mas logo, logo estará aqui presente também. Com a palavra, vereador Zé Bedé. Nathalie, boa noite. Boa noite. Parabéns pela atitude, pela coragem de vir até a Câmara Municipal expor um assunto tão pertinente. Esse vereador, assim que assumiu o mandato aqui na Câmara, começo de 2009, para junho, mais ou menos, julho de 2009, percebendo a situação e preocupado com a situação, eu tive a preocupação de estar mandando para a Delegacia da Mulher um ofício pedindo uma informação dos casos ocorridos na cidade. E comparando com algumas cidades grandes, inclusive uma de 500 mil habitantes, onde fui buscar informações também, teve em um ano 2.200 e alguns 200 e poucos casos. Isso é uma cidade de 500 mil habitantes, no estado de Santa Catarina. E em Araras, com 120 mil habitantes, a Delegacia da Mulher de Araras, me mandou uma resposta com mais de 1.800 casos registrados de ocorrência com violência a mulheres. Estou preocupado com isso, convoquei o Olavo, secretário de Ação e Inclusão Social, e fiz também uma indicação pedindo para que o município estudasse a possibilidade de estar implantando na cidade de Araras uma casa de apoio às mulheres vítimas de violência. Pois bem, fui eu, Olavo, mais funcionário da secretaria, até, se não me engano, foi 3 ou 4 cidades que a gente visitamos, e uma me lembro que foi Santo André, onde tem um projeto que poderia servir de modelo para a cidade de Araras. Essa indicação está registrada aqui nessa casa. Eu
ouço este seu apelo, esta sua preocupação com bastante atenção e bastante preocupação. Quero me colocar à disposição, parabenizar pela sua atitude, pela sua coragem de vir até a Câmara. Eu tenho certeza que muitas mulheres gostariam de estar no seu lugar, inclusive apontando os seus agressores. Mas, infelizmente, com a falta de estrutura que a cidade tem, nesse sentido, a própria delegada me afirmou, fica difícil até para eles fazer um trabalho o qual eles têm vontade de fazer. Mas quando uma mulher chega na delegacia, que apoiou do marido, e não tem essa estrutura, acaba voltando para o mesmo lugar, talvez apanhando no mesmo local. Até esse tipo de estratégia eles têm. É bater no mesmo local para não dar outros hematomas. Então, conta com o meu apoio. Eu gostaria muito, nesse mandato de 4 anos, que o povo me deu, de te acompanhar, de te apoiar. Vai ter a coordenadoria da mulher. Eu acredito que vai ser fundamental para discutir esse tema e, quem sabe, aí, convencer o município em colocar em prática uma estrutura que realmente vem de encontro com essas demandas. Muito obrigado. Obrigada. Com a palavra, o professor Léo. Nathalie, uma boa noite. Oi, boa noite. Parabéns pela sua coragem, pela sua iniciativa. É muito importante você trazer o grupo aqui hoje. Já em outras sessões eu relatei aqui que a Câmara ela é sempre um local muito vazio. Um local vazio, muitas vezes, da população. A população não participa das sessões. Então, quando vocês vêm para a sessão trazer um conjunto de ideias que esta casa, com certeza, tem que aprovar, tem que apoiar e tem que defender na cidade, para nós, a Câmara Municipal, ela vira realmente o que ela tem que ser, que é a voz da população, é a voz das pessoas que querem trabalhar com políticas públicas e vocês defendendo a política pública para as mulheres. Então, é muito importante esse desenvolvimento que vocês estão tendo, essa organização que as mulheres de Araras estão fazendo. Podem contar conosco no trabalho na área da educação, na área social. Estamos aí envolvidos também em defesa. É importante, eu acredito que é importante envolvermos as escolas, envolvermos as mães nas escolas. Nós sabemos que grande parte do acompanhamento escolar das crianças, quem dá é a mãe. É a mãe que está 95% das vezes nas reuniões dos seus filhos. Então, deveria ser importante estar desenvolvendo o projeto também nas escolas, porque essas mães pudessem realmente abraçar a causa, defender essas ideias. Nós já fomos conselheiros tutelares, né? Já trabalhamos no Conselho Tutelar por 3 anos e por várias vezes nós constatamos casos de abuso, de estupro aos filhos e muitas vezes a mãe aparece no cenário como conivente. Sabendo do caso, mas muitas vezes ameaçada de morte e não relatando à justiça, né? Então nós entendemos que com esse trabalho de divulgação, mostrando realmente seus direitos, emancipando a mulher onde é o local dela, ao lado, né, da sociedade, lutando, defendendo seus ideais, eu acredito que vocês terão um maior êxito, maior vitórias na cidade. E eu gostaria também que vocês... depois eu quero estar tirando uma cópia do projeto de lei que foi aprovado nesta casa este ano, 2 projetos. Um projeto que falava sobre o Dia em Defesa da Mulher, acho que o vereador Marcelo relatou esse projeto, e um projeto que fala sobre as políticas públicas para as mulheres, que nós vereadores não podemos fazer nenhum projeto de lei que dê custos à prefeitura. Nós não podemos elaborar um projeto que vá custar para a prefeitura. Então, nós fizemos um projeto de lei, dando normativas para que a prefeitura elaborasse políticas públicas para mulheres. E aí, nesse projeto que foi aprovado nesta casa, quero agradecer aqui novamente aos vereadores, o projeto da minha autoria, nele consta a casa transitória, as políticas públicas para as mulheres, o envolvimento das secretarias em defesa da mulher. Então, eu gostaria muito que vocês abraçassem a causa desse projeto. Esse projeto já está no gabinete do senhor prefeito, para que ele seja aí, colocado em prática e realmente faça com que o município tenha essas políticas públicas em defesa da mulher. Parabéns mais uma vez, Nathalie, e podem contar com o nosso apoio. Obrigada.
Com a palavra, vereador Edson. Desculpa. Nathalie, parabéns. Obrigada. Tá, pode contar com esse vereador. Eu fico, às vezes, entristecido, porque no começo desse mandato, tinha uma equipe na delegacia, a Elaine, a guarda Benedita, e tinha um psicólogo lá, que fazia um acompanhamento sobre as agressões das mulheres, né, faziam reuniões semanalmente, inclusive eu ajudei na época a arrumar o CRAS lá da Zona Leste, porque o número maior de agressões ainda é na Zona Leste, na época era pelo menos, e só que assim, começaram a fazer esse trabalho, era um trabalho que tinha uma estatística. Quer falar? Dá licença, eu acredito que o nome dela seja Emília. Emília, isso. A Emília, a Benedita e o psicólogo, eu não lembro quem que é. E depois acabou, sabe? Na época o prefeito, ele tinha que fazer o prefeito no bairro, tiraram o dia delas lá e ficou por isso mesmo. Então eu acho que hoje em dia os políticos são muitas palavras e poucas ações. Então precisa ter alguém que tenha vontade de fazer e resolver. Porque está tudo fácil aí o que tem que fazer. Agora falam, sai prefeito, fala, vota prefeito, fala, e atitudes nenhuma. Então, eu acho que tem que ser cobrado mais rigorosamente dos prefeitos municipais. O caminho todo mundo sabe, mas tomar uma atitude, até agora eu não vi nenhum. Tá? Com a palavra, o vereador Marcelo Facchini. Nathalie, muito boa noite. Eu gostaria apenas de focar um aspecto na sua exposição, que eu acho muito importante. Eu tenho de minha autoria um projeto que instituiu o Dia de Defesa ou de Combate à Violência Doméstica, que na verdade procura enaltecer aspectos e instrumentos para a gente combater a violência doméstica, que quase que invariavelmente inclui a mulher. Há violência doméstica contra a criança, muitas vezes com a participação da própria mãe, se não como agente, mas como assistente, e muitas vezes contra idosos. Então, meu projeto tem essa amplitude. Mas eu procurei tornar um pouco mais prática a minha iniciativa, né? Porque é muito bonito constar de um programa de governo, uma coordenadoria, uma assistência, às vezes até uma secretaria que vai cuidar de assuntos relativos à mulher. E isso dá visibilidade, mas não tem muitas vezes conteúdo algum. Eu fiz algumas participações no meu programa com o delegado Dr. Sidney Urbá, com a Emília, com algumas pessoas que de fato estão perto e próximos desse assunto, questão da violência doméstica. E ficou muito claro para mim algumas demandas que são urgentes. E não se fala, e quando eu falo em demandas, a única criação, o único instituto, digamos assim, que pode onerar o orçamento do município é a criação de uma casa de acolhimento. Outros chamam de a casa de amparo e tal, eu chamo de casa de acolhimento. Muito bem, fora isso, nós já temos em Araras uma estrutura, temos os CRAS, os CREAS, tem a delegacia participativa, onde já existe pelo menos um embrião de uma delegacia, nos modos que tínhamos de atendimento à mulher, onde a mulher é assistida, é orientada e recebida por mulheres também. Enfim, veja que eu quero ser bem claro nisso. Eu não acho que criando uma coordenadoria, onde se vai estabelecer o cargo de coordenador, mais secretário, mais cargo em comissão, mais isso, mais aquilo, que nós vamos resolver o problema. Nós já temos uma estrutura física pronta a funcionar, falta coordenação, porque a verdade é essa: as coisas vão estourar, me permito usar esse termo, lá na delegacia.
Só que o CRAS não conversa com a delegacia, o CRES não sabe o que acontece nos CRAS, não tem um agente social que tenha condições e instrumentos para depois dar atendimento a essa mulher, pois não tem, por exemplo, uma casa de acolhimento. Então não adianta nada a gente criar um cargo de coordenadora ou uma coordenadoria, seria bom até, mas antes vamos atender essas necessidades que são básicas, porque senão também vai ficar uma coordenadora que não sabe e não tem instrumento para trabalhar, né? Então eu só queria colocar essa minha opinião para que na pauta de reivindicações de vocês começassem a trabalhar, exigissem do prefeito, pressionassem o prefeito, para que se pudesse começar a trabalhar com as instituições que já estão instaladas, que já estão alocadas. E, na medida em que esse trabalho for crescendo, a abrangência for aumentando, aí sim, nós podemos chegar até mais longe, é ideal que chegue. Mas não adianta começar lá pelo pico da pirâmide, que se não tiver o que fazer também, vai ser mais uma ação que traz custo e não resultados. É a minha opinião a respeito. Com a palavra o vereador Douglas Marcucci. Boa noite, Nathalie. Boa noite. Hoje é minha primeira sessão aqui, talvez você deve ter acompanhado nos jornais, na imprensa. E no que eu puder ser útil, eu estarei aqui, dia 31 de dezembro, até o último dia, diariamente. No que eu puder te ajudar, estarei aqui presente. Serão mais 2 sessões, além dessa, tá? Estou de portas abertas aqui, porque vocês precisarem. Obrigada. Tá? Tudo bem. Então, não tendo mais vereadores a fazer pergunta, eu quero cumprimentá-la pela sua explanação aqui nessa casa hoje. Obrigada. E em seu nome também quero cumprimentar todo o grupo de mulheres aqui presentes Coletivo nessa sessão. Feminista de Araras. Exatamente. E você tem mais 1 minuto para as suas considerações finais. Tá. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o espaço cedido e eu queria só dar uma continuidade no que o vereador disse. Eu acredito que os espaços, como a delegacia participativa, ela existe sim, mas ela não é eficiente. Para ser tratado de violência contra a mulher, tem que ser um espaço específico da mulher, seja um prédio, seja os atendentes, é necessário. Isso pelo medo que a mulher tem, pela vergonha que a mulher tem de fazer uma denúncia, da humilhação que ela sente. Eu discordo um pouco em questão da coordenadoria não ser uma coisa importante, porque o próprio vereador disse que... Pois não. Eu disse... Não disse que não é importante a coordenadoria. Não, perdão. Eu disse que de nada adianta uma coordenadoria se não tivermos os aparelhos necessários para que essa coordenadoria produza resultado. É diferente. Sim, perdão. Seguindo o que o senhor disse, eu acho que, concordo que se não tiver os aparelhos, a coordenadoria não é eficiente mesmo. Mas eu acho que a formação dessa coordenadoria, ela traz um ponto de cobrança para a gente ter essa questão de que o senhor colocou, a comunicação entre a delegacia, o CRAS, entre a delegacia e o Centro de Referência da Mulher. Eu espero de verdade, a gente marcou uma reunião com o prefeito, a gente vai apresentar a nossa carta de questões. E eu gostaria, sim, que ele olhasse com muito carinho para a parte da coordenação e principalmente pela parte da casa-abrigo ou casa transitória, porque o nome, a ideia é a mesma. E também pela parte da delegacia da mulher. Então, eu acho que vão ter alguns pontos, mas eu acho que esses 3 pontos são os pontos que eu gostaria... O coletivo e as mulheres de Araras, as mulheres do mundo, eu acredito, elas gostariam que ele olhasse com muito carinho. De verdade. É isso. Muito obrigada a todos. Obrigada pelo respeito que eu recebi. Foi muito bom. Fui muito bem acolhida. Obrigada. Boa noite. O coletivo inteiro agradece. Que isso. Vou suspender a sessão por 3 minutos. A sessão está suspensa. Reaberta a sessão. Passaremos agora à terceira parte. Palavra livre. Uso da palavra pelos senhores vereadores pelo prazo de 10 minutos.
Com a palavra o vereador Douglas Marcucci. Boa noite, nobres vereadores, presentes no plenário, no qual na pessoa do presidente hoje Miqueira, cumprimento a todos. Também boa noite aos que estão nos assistindo pela Rede Opinião. Vou fazer hoje aqui minha primeira sessão, meus agradecimentos vou deixar para o final, que eu quero contribuir ao máximo aqui com a população e aproveitar essas únicas 3 sessões que eu tenho direito aqui. Questionado por alguns munícipes preocupados com a educação da nossa cidade, me perguntaram por que tanto dinheiro na educação e por que o rendimento não acompanha essa disponibilidade. Com isso, fui buscar alguns números para entender o porquê do questionamento. E a princípio, pelo que eu levantei, confesso que eu também fiquei em dúvida. Para 2013, por exemplo, o orçamento de Araras prevê que a educação terá um total de mais ou menos 85 milhões em receitas e despesas, que divididos por 12 mil alunos na rede, 12 mil são menos, eu explico logo abaixo, tá? Mas consideremos 12 mil um número redondo, dá um total de quase R$600 aluno mês. R$600 aluno mês é mais do que muitas boas escolas particulares aí cobram. Aí uma justificativa comum é de que a escola particular oferece só as aulas, enquanto a rede municipal oferece aulas, merenda, passe escolar ou transporte e ônibus próprio. Ok, isso realmente tem um peso nas costas, mas não elimina a distorção, porque temos também que pensar o seguinte: qual escola particular ou qual rede particular deste país pode afirmar que possui numa só cidade 12 mil alunos e inadimplência zero? Isso porque a rede municipal tem 12 mil alunos e inadimplência zero, já que os recursos do Fundep não falham e no mínimo 25% do orçamento devem ser obrigatoriamente investidos na educação. Agora, os 12 mil alunos realmente é um número camarada, bonzinho, porque na verdade nossa rede atende entre 9 mil e 10 mil estudantes. A gente acrescenta um pouco por causa daqueles que são atendidos em período dobrado, integral, especialmente no ensino infantil, exemplo, as creches. E por que todo esse questionamento? Porque apesar de todos esses recursos que são despendidos na educação, o município não tem conseguido bons resultados no IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. E nesse sentido, segundo dados de 2011, temos na rede municipal por volta de 40 escolas. E dentro desse pequeno universo, temos uma escola entre as melhores do estado, que é o Júlio Ridolfo, e outra abaixo da média nacional, a da Algisa Franzini. Este fato demonstra que pode estar ocorrendo sérios problemas de gestão na rede. Não era para haver esse abismo tão grande. Pelo valor que temos disponível para a educação, deveríamos possuir escolas municipais de boas para ótimas. Vejamos o exemplo da cidade de Cajuru, onde há menos de 450 por aluno por mês. Para ser investido, 6 escolas ficaram entre as melhores do estado e nenhuma abaixo da média nacional. Dinheiro tem, então o que falta? Seria gestão? Estamos desde 2009 com uma comissão formada por diversas pessoas ligadas à educação, tratando de reforma do Estatuto do Magistério e que infelizmente ainda até hoje isso não foi finalizado. Será que essa comissão está prevendo a adoção de políticas de mérito, ou seja, remuneração melhor para os melhores professores? Não seria interessante se fazer uma avaliação periódica e rigorosa para os professores? É claro que também poderiam receber incentivos através de prêmios de assiduidade
Quem não falta deveria receber mais. Outra questão diz respeito à grade curricular. Única, rol de conteúdo. Ou seja, dia após dia, semana após semana, os professores da rede teriam os conteúdos certinhos para ensinar em cada matéria. Isso faria com que um professor substituto, por dias ou semanas, tanto faz, chegasse e cumprisse o roteiro estabelecido. Por outro lado, a exigência de qualificação para os professores e a consequente premiação para os que tivessem melhor desempenho nesses cursos de qualificação seriam bem-vindos também. No âmbito de cada escola, os diretores poderiam ser escolhidos de acordo com o projeto pedagógico proposto pelos candidatos à vaga e sempre com metas para atingir. E, em contrapartida, deveriam ser premiados pelas metas alcançadas. Um bom diretor é a alma da escola. Do lado de fora da escola, também merece cuidados, como, por exemplo, através da vigilância reforçada no entorno das escolas, que tem mais problemas com drogas e disciplina. Poderia-se ter assistência social em cada escola, com acompanhamento inclusive na casa dos pais. Repito, assistência social em cada escola, com acompanhamento inclusive na casa dos pais. E em conjunto com a Secretaria da Saúde, atender as famílias que têm problemas de droga, álcool, desestruturação familiar. Prevenção forte em relação à vida sexual sem cuidados. Os estudantes têm que aprender a se proteger da AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. E principalmente evitar e prevenir gravidez precoce. A cultura de boa qualidade também não pode ficar fora da escola e também dos bairros. Muito curso profissionalizante, rápido, para quem precisa trabalhar. Esperamos que com a chegada do novo Senai, isso possa ser melhorado. Fora isso, é imprescindível um rigoroso acompanhamento do Conselho Tutelar, junto a diretores, professores, assistência social e até a Guarda Municipal, para atendimento daqueles casos mais complicados, daqueles alunos ou famílias onde a violência ou o crime já se instalaram. Mas o jovem está na escola e a família na vizinhança. Tem que resgatar essas famílias. Não é fácil, mas acreditem, falem do coração, tem muita gente querendo isso na rede municipal, na rede de ensino, mas estão desanimados, pois não estão sendo valorizados. Temos visto o empenho da administração e por isso nas escolas estão um brinco, fisicamente dizendo. Isso não podemos negar. O que falta então é que o mesmo brilho com que se estrutura fisicamente as unidades escolares, seja também no que diz respeito à parte pedagógica de uma maneira geral. As crianças precisam realmente sair das escolas com conhecimento. É triste constatar que muitas crianças acabam saindo da escola sem ler direito e com dificuldades de fazer contas básicas de matemática. A administração tem aí mais 4 anos para fazer a diferença e tem que sair do discurso e mostrar na prática que a educação de Araras é show. Essa minha fala terminei. Eu queria completar com os requerimentos que foram feitos aqui por mim. Um dos mais interessados que as pessoas vieram atrás de mim foi sobre o requerimento do convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Araras e a Uniararas Faculdade. Esse convênio era para ter 17 polos esportivos no município de Araras, com estagiários ministrando aula para crianças. E, por incrível que pareça, esse convênio está sendo usado com esses estagiários para outros motivos, que eu pedi maiores informações, onde esses estagiários eram para ajudar em escolinhas já pertencentes à Secretaria de Esporte, com coordenadores, e isso não está acontecendo. Na minha então gestão como secretário de esporte, a gente atendia nesse trabalho cerca de 4.000 crianças mensais, também por esse o pedido de números que essa casa encaminha ao prefeito. Muito obrigado. Uma palavra pelo prazo de 10 minutos, professor Léo.
senhor presidente Miqueira, senhores vereadores, ao público aqui presente, a todos os que nos assistem pela TV Opinião, uma boa noite também a todos que estão nos ouvindo pelo rádio ou pela internet. Eu gostaria de iniciar minha fala lembrando, com muita tristeza, de um personagem muito importante na nossa cidade, que se foi nesse final de semana aí, né? O Ricardo Arroz, um grande oficineiro nas escolas, no Mais Educação, muito importante, parceiro que trabalhou na Uniaras, que foi um grande colaborador dos projetos educacionais de Araras, inovando nas oficinas de animação, nas oficinas de informática e fotografia das nossas escolas municipais. Eu quero deixar aqui os meus sentimentos aos familiares do Ricardo Arroz, meus sentimentos a todas as pessoas que estão envolvidas com a família do Ricardo, que foi um grande colaborador conosco. E aqui também é uma tristeza muito grande por perder um grande amigo e um grande sonhador pela educação de qualidade. É uma pessoa que, diferentemente dos discursos que pairam por aí, o Arroz era um cara que botava a mão na massa. Era um cara que fazia acontecer, era um cara que buscava alternativas para fazer com que as nossas crianças tivessem uma educação de melhor qualidade nas oficinas do Mais Educação. Então, aqui meus sentimentos a toda a sua família, e nós sabemos que ele já ocupa um lugar especial aí, ao nosso lado aí, até agora está ajudando a gente de outra maneira. Então, muito importante isso. Eu quero continuar minha fala falando sobre a Nathalie, que esteve aqui falando conosco a respeito da violência contra a mulher. E eu quero frisar aqui novamente que nós aprovamos nessa casa o projeto de lei que fala sobre a semana uma semana de defesa, combate à violência contra a mulher. E eu gostaria de estar solicitando que os vereadores pudessem estar ajudando a fazer com que essa lei entrasse em vigor, que ela tivesse funcionamento na cidade, fazendo com que nós possamos ter a casa transitória, as políticas públicas de divulgação dentro das secretarias. E conforme a Nathalie falou, eu também defendo de maneira bem grandiosa o que ela falou, que nós temos que começar. Nós temos que começar de alguma maneira, realizando os trabalhos de prevenção, os trabalhos em defesa da mulher, conforme nós começamos a trabalhar lá em 1995, quando nós começamos a atender no Conselho Tutelar. 1995, faz um bom tempo já, mas nós começamos a atender no Conselho Tutelar no ginásio de esportes, no porão do ginásio de esportes, sem a mínima estrutura, no governo Pedro Eliseu, e nós peitamos a administração e começamos a atender nos porões. E quando chovia, nós íamos para a arquibancada, atender a população na arquibancada do ginásio de esportes. Então, nós temos que começar de alguma maneira. Nós começamos o Conselho Tutelar nesse sentido. E hoje o Conselho Tutelar ele está no espaço muito melhor que estava em 95. Eu acho que o vereador aqui não sabia, ele não sabe, o Conselho Tutelar hoje ele está ao lado da Secretaria Municipal de Educação, atendendo a população no local melhor e também fazendo uma parceria muito grande com a Secretaria de Educação, usando a estrutura da Secretaria de Educação, criando a Casa dos Conselhos, que também dá suporte, um suporte muito forte, no sentido de trabalhar as políticas públicas para um governo que está começando a fazer isso. Um governo que está ouvindo as bases, ouvindo a população e criando essas estruturas. Eu quero continuar falando a respeito da nossa visita, que nós estaremos aí nas próximas semanas, fazendo uma visita em Brasília, para buscar recursos para o Mais Educação para as escolas estaduais. Então, nós falamos aqui há algum tempo atrás que as escolas municipais têm os projetos de fotografia, música, dança, teatro e assim por diante. E esses recursos vêm de Brasília, em torno de R$1 milhão por ano,
são aplicados diretamente nas escolas, não é o prefeito, não é a secretária que utiliza esses recursos, são as próprias diretoras que recebem. Então, nós queremos fazer com que essa logística aconteça também nas escolas do Estado. Então, nós estaremos em audiência lá com o ministro, ou em audiência com o diretor de educação integral do país, para que nós possamos trazer isso para cá. Juntamente com isso, a secretária de Educação, a Beth, mais o coordenador do Mais Educação, Val, estarão participando do Congresso Nacional sobre Educação Integral, onde Araras está sendo chamada para falar, aí, para relatar as suas experiências. Então, eu estou relatando aqui dados concretos do que estão acontecendo. É importante que a população saiba, é importante que a população, conforme eu falei para a Nathalie aqui também, que esteve presente conosco, que a população acompanhe o rendimento escolar dos seus filhos. Que nós sabemos que as escolas que têm um rendimento melhor, seja no IDEB, seja na questão da violência, na questão da indisciplina, são as escolas que os pais participam mais. Onde tem pai presente. Nós vimos isso até no Fantástico nos últimos finais de semana. Não precisa fazer muita pesquisa, não. É só assistir o Fantástico no domingo à noite, pode comprovar isso também. Escola onde os pais participam são escolas com melhor qualidade de ensino e com menores índices de indisciplina, violência, evasão escolar também, que são as faltas. Continuando a nossa fala, eu gostaria também de estar falando sobre um agendamento que eu estou procurando, estou aguardando aí junto ao Ministério Público, para nós conversarmos com os promotores, juntamente com a secretária de Educação, a respeito de um terreno. Nós temos um terreno ao lado do Júlio Ridolfo, que é um terreno, nós podemos falar assim, que é um terreno baldio. É um terreno lá que não tem nada em cima, lá, terra e pedra, e não é uma área verde, não é uma área que dá para fazer nada lá em relação ao meio ambiente. Então, uma área que está lá, desde quando a escola Júlio Ridolfo foi construída, essa área está sem uso, ao lado da escola. E nós queremos conversar com o promotor a respeito dessa área, que nós recebemos do governo do Estado, eu estive no governo do Estado semana retrasada, para falar sobre as creches, e nós ganhamos uma creche no Jardim Rosana, lá para cima, lá do Cândida. E aquela região não tem demanda para a creche. É uma região que tem uma população já com uma idade mais avançada. Então, nós vamos criar um sério problema para a administração fazendo uma creche num bairro que não tem criança. Então, a necessidade, eu estou fazendo uma força-tarefa aí, abracei isso para mim, quero chamar a secretária, já falei com o prefeito, e nós temos que verificar com o Ministério Público se há a possibilidade da troca do terreno para que Araras possa ter aí uma creche numa região onde vai atender a população do bairro Novo. Aquele bairro novo, da Minha Casa Minha Vida, que está ali na Rua dos Biris, atrás do Saião Futebol Clube, que tem muita demanda de creche e parque, e aí nós poderemos atender a população naquela região. Eu iria falar no final, nas explicações pessoais, mas como o vereador já falou aí várias questões voltadas para a educação, eu não posso ficar quieto aqui, não tem como, não tenho sangue de barata. O que é importante frisar? A educação no município não é uma conta matemática, não é pegar 12.000 crianças, dividir e acabou. Nós temos um número complexo, a educação do município passou por várias transformações. Nós, quando assumimos a secretaria em dezembro de 2009, quando a cidade passava por um caos, prefeito cassado, instabilidade política dentro do município, nós assumimos a secretaria com um grande problema. Nós não tínhamos nem processo seletivo para professores. Nós tínhamos a falta de estrutura, prédios caindo declaradamente na cabeça das crianças, caixas d'água sem limpeza e uma série de outras coisas. E a prefeitura começou a agir, nós começamos a agir de maneira emergencial, fazendo várias ações. Uma delas foi uma ação que eu fiz aqui em fevereiro de 2009, quando eu pedi aqui aos senhores vereadores, fiz uma indicação, acho que era a terceira ou quarta sessão, do Procreche, levando ao prefeito, na época, Pedrinho Eliseu,
um projeto de lei sobre o Procreche, e esse projeto ficou engavetado. Ficou por 6 meses engavetado, aliás, né? Acabou meu tempo, né, senhor vereador? Depois, nas explicações pessoais, eu retorno nesse assunto aqui. Tá bom? Muito obrigado. Com a palavra, pelo prazo de 10 minutos, vereador Éder. Senhor presidente, eu dispenso, vou usar explicações pessoais no final. Obrigado. Muito bem. Com a palavra, pelo prazo de 10 minutos, o vereador Zé Bedé. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, quem nos acompanha pelo rádio, pela televisão e pela internet, meu boa noite. Gostaria de iniciar a minha fala dando os parabéns para o vereador Douglas, desejar sucesso, que faça realmente um trabalho preocupado com a população. Eu desejo aí um bom trabalho. Também, mais uma vez, meus parabéns a Nathalie, pela sua atitude, pela sua coragem de vir até essa tribuna, explanar um assunto tão importante, que merece a das autoridades desse município, não só do prefeito, mas dos vereadores e de todos aqueles que puder contribuir, que eu tenho certeza que esse assunto é de grande pertinência. Só lembrando também que a lei que deu o nome a Maria da Penha foi em homenagem à ativista cearense que ficou paraplégica após ser baleada, né, pelo seu marido, e que a espancou durante 10 anos. Então, esta lei, ela merece atenção e merece bastante comprometimento por parte das autoridades. Uma lei que veio para colocar o fim à violência contra a mulher. Então, essa lei, ela não veio para as pessoas não entender e não perceber, até porque ela é bem objetiva. Ela tem lá seus requisitos, tem lá suas punições que precisam ser aplicadas, então eu acho que merece sim uma atenção. Gostaria também de parabenizar pela uma ação que está acontecendo no município, que é o plantio de árvores, né, onde aconteceu hoje, no bairro Santa Cândida, que amanhã acontecerá no bosque, no córrego Pingo d'Água, na Zona Leste. Depois, na quarta-feira, vai acontecer no Dalla Costa. E o mais importante, que tem crianças envolvidas nesses plantios. Que tem as crianças os alunos da escola Cesário Coimbra, Senai, Oscar Alves Janeiro, espero que esteja certo aqui o nome, e eu vejo a participação desses jovens com a preocupação no futuro, um assunto que também merece atenção e preocupação por parte das autoridades. Por conta dessa preocupação, esse vereador fez uma indicação pedindo para que o prefeito, a administração, estude a possibilidade de estar criando um disque denúncia ao meio ambiente, onde a gente poderia, através de uma viatura disponível com agentes da Guarda Municipal, que tivesse disponibilidade quando um cidadão denunciasse o outro cidadão que estivesse cometendo esses crimes. Por exemplo, a gente temos na cidade 3 vezes a coleta de lixo. Nós temos aí a coleta de entulho, nós temos a coleta seletiva. Então não tem motivo para um cidadão, talvez por perder horas, talvez por não ter uma lixeira, coisa que eu acho tão barato, daria para cada um ter a sua. E com esse disque de denúncia ia facilitar
ia acontecer muitos flagrantes na cidade, e quem sabe, punindo esses infratores, a nossa cidade poderia, em breve, se tornar mais limpa, porque não dá mais para olhar as bocas de lobos, os córregos, as nascentes, da forma que está, entupida de sacolas, você vê resto de animais dentro das sacolas. Eu acho que precisa ter uma atenção, uma punição. A parte do vereador Marcelo. Vereador, meu tempo está muito pouco, mas senão eu não vou conseguir concluir. É só pois não. Um segundinho. Eu acho muito boa a iniciativa desse vereador de propor ao prefeito para criar um disque denúncia, inclusive dotar algum setor da guarda de uma viatura e pessoal especializado para atender esse tipo de ocorrência. Mas era bom, e antes de mais nada, a prefeitura dá o exemplo, porque eu tive muitas dificuldades para conseguir levar a polícia ambiental para ver e constatar o que a prefeitura estava fazendo nas estradas rurais. Ela, a prefeitura, jogando lixo nas estradas rurais. Então, o exemplo precisaria começar lá da prefeitura. E aí, lógico, ela se conscientizando e ao longo do tempo se dando conta dessa importância, poder criar um departamento para essa finalidade. Concordo, vereador, mas em momento nenhum aqui esse vereador pediu relevo para a prefeitura. Eu acho que esse disque de denúncia seria para denunciar mesmo. E o agente, com muito preparo, com muito conhecimento, se tiver que punir ou notificar a prefeitura, que também fizesse. Eu não estou aqui defendendo que a prefeitura tem que ser deixada do lado. Eu acho que o exemplo tem que vir de casa. E esse disque de denúncia também precisa de ter realmente uma estrutura para esses guardas. Não adianta também só criar o disque de denúncia. Concordo, quando lá atrás, você, nobre vereador, falou para a Nathalie sobre a condição de trabalho. Acho que a condição de trabalho é que vai dar um bom resultado. E eu tenho certeza, com a fé em Deus, de ver uma cidade mais limpa. Por isso que eu peço essa atenção, e que tenha um comando mais duro, mais forte, em relação a um cidadão que não entende que um lixo tem destino certo. Não dá para ver um cidadão simplesmente jogar uma sacola, inclusive dono de mercado, inclusive dono de comércio, que tem condições de dar destino aos seus lixos, e mesmo assim a prefeitura pega. E aí a gente vê cachorro pegando os seus lixos, levando para a praça, para a área verde, e distribuindo toda aquela sujeira. Eu acho que ser pobre não é defeito, mas ser porco é defeito. Então eu acredito que esta condições para que o cidadão possa denunciar, porque às vezes o cidadão tem vontade de denunciar, mas não tem de imediato esta condições. E por hoje é só. Muito obrigado. Com a palavra pelo prazo de 10 minutos, o vereador Eduardo de Moraes. Uma boa noite a todos, nobre presidente desta casa, nobres vereadores, as pessoas que acompanham aqui direto do plenário da Câmara, uma boa noite, aos ouvintes da 107.7, caros internautas, TV Opinião. Sempre é um motivo de alegria quando a imprensa está junto com a gente, podendo levar a todos os lares aquilo que acontece dentro desta Casa de Leis. Eu, de início, agradeceria o convite enviado pelo subtenente Laureano Pereira da Rosa, que amanhã estará numa solenidade do término do ano da instrução de 2012. Subtenente Laureano, sempre prestigiando esta casa, colaborando com a cidade, com os atiradores, e nunca esquecendo desta casa, daquilo que pode fazer em benefício da cidade. Não só a instrução aos atiradores, mas também se colocar à disposição
da população ararense. Eu recebi hoje também um comunicado que eu tinha feito vários pedidos já, uma modificação do trânsito na ponte do Ribeirão das Furnas. Para garantir mais segurança no trânsito, a ponte sobre o Ribeirão das Furnas, que fica no cruzamento da Avenida Dona Renata Marginal com a Rua São Francisco, próximo ao Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Rusto, passa a ter sentido único a partir de terça-feira. Era um problema muito grande, pessoas que vinham da cidade e iam para o Sobradinho, entravam, viravam à esquerda na ponte, pessoas que vinham do Sobradinho para a cidade, os ônibus contornavam para entrar na rodoviária. Vários acidentes aconteceram aí e agora o trânsito então determinou que quem vem da cidade e quer vir para o teatro, ele tem que fazer o seu retorno embaixo do viaduto da Anhanguera. Ali é mais seguro, mais tranquilo, não vai haver aquela junção de veículos indo e vindo, o que vinha causando grandes problemas, principalmente quando tinha festas no teatro, uma aglomeração maior, mais veículos parados, mais veículos transitando e um aborrecimento muito grande. Também outra coisa que nós tínhamos pedido e agora saiu, é uma pequena modificação na Rua Henrique Dias, lá no Jardim Belvedere. Então, essa modificação vai vir a partir do dia 28. A via terá sentido único em mais 2 quarteirões, além daqueles que já estavam, para facilitar ali que estava muito complicado. Então, os motoristas que entrarem na Rua Henrique Dias, sentido Jardim Nova Araras, Jardim Marabá, serão obrigados agora a virar à direita da Rua Santa Catarina, para que não haja encontro dos veículos como vinha vindo, causando grande problema, que é um fluxo grande de veículo, de caminhão, dos alunos das escolas canossianas, e vem desta forma atender uma solicitação desse vereador e acredito de outros vereadores desta casa. E por fim, mais uma vez, quero cumprimentar a todo esse grupo que trabalha em defesa das mulheres agredidas, da violência da mulher. É um trabalho difícil, vai encontrar muitas barreiras, mas se for executado como estão propondo, como vão seguir, e não seja como nuvens passageiras, e seja um trabalho firme e constante, tenho certeza que Araras irá ganhar. O que nós temos de mulheres agredidas, não só aqui na cidade de Araras, mas em todo o território brasileiro, em todo o mundo, obrigando ainda mulheres a usarem véus, usarem toda coberta. Isso aí, hoje, no mundo atual, não pode ser desta forma. Não pode ser dessa forma. E nós temos mesmo que arregaçar as mãos, principalmente nós que somos homens públicos, e trabalhar para que esses atos de violência não possam mais estar dentro das manchetes, e sim o respeito, a dignidade que a mulher deve ter, que todo ser humano deve ter. Não havendo mais vereadores inscritos, nós teríamos agora um intervalo regimental. Eu consulto os nobres vereadores se podemos continuar a sessão normalmente. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o pedido da presidência, eu aproveito para passar a presidência ao presidente da casa, Irineu Norival Barreto.
Ordem do dia. Projetos de lei do Executivo Municipal. Processo 179 de 2012. Projeto de lei número 39/2012. Autoriza a transferência de bem doado à Congregação dos Filhos da Caridade Canossianos para a Associação Nossa Senhora de Fátima e dá providências correlatas. Este projeto de lei tem por objetivo atender solicitação da Congregação dos Filhos da Caridade Canossianos, que pretende efetuar a transferência de bem anteriormente já doado, através da Lei nº 1635, de 1985, para a Associação Nossa Senhora de Fátima. Está em discussão. Ninguém querendo discutir, eu coloco em votação. Vereador Zé Bedé. Favorável. Vereador Zé Bedé, favorável. Vereador Douglas Marcucci. Favorável. Vereador Douglas, favorável. Vereador Éder Miller. Favorável. Vereador Éder Miller, favorável. Vereador Léo. Favorável. Vereador Léo, favorável. Vereador Dercy. Favorável. Vereador Dercy, favorável. Vereador Eduardo. Favorável. Vereador Eduardo, favorável. Vereador Erison. Favorável. Vereador Erison, favorável. Vereador Marcelo Facchini. Favorável. Vereador Marcelo Facchini, favorável. Vereador Mami. Favorável. Vereador Mami, favorável. Vereador Miqueira. Favorável. Vereador Miqueira também favorável. Esse vereador também favorável. O processo número 179 de 2012, que dá origem ao projeto de lei número 39 de 2012, foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Processo 180 de 2012. Denomina Guerino Bertolini o Centro de Atendimento ao Munícipe e dá providências correlatas. Esta propositura, ela tem o objetivo somente de adequar a nomenclatura do próprio municipal, tendo em vista a alteração de sua finalidade. Está em discussão. Ninguém querendo discutir, eu coloco em votação. A votação é simbólica. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Do vereador Breno Zanoni Cortella, processo 185 de 2012, embora ele está de licença, o projeto não é prejudicado porque também está subscrito por este vereador. Outorga aos senhores João Teixeira e José Teixeira o título de cidadão ararense. Esse processo 185 de 2012, eu peço ao vereador Éder Miller e ao vereador Eduardo Moraes que proceda o escrutínio dessa votação. Confiram se não tem nada dentro da urna. O primeiro voto desse presidente, vereador Mami. Vereador Mami votando, vereador Miqueira. Vereador Douglas Marcucci. Vereador Zé Bedé.
Vereador Léo. Vereador Éder Miller. Vereador Eduardo de Moraes. Vereador Dercy Toffolo. Vereador Erison Mercatelli. Vereador Marcelo Facchini. Peço aos dois vereadores, vereador Eduardo e vereador Miller. Projeto de decreto legislativo do vereador Breno Zanoni Cortella, que outorga aos senhores João Teixeira e José Teixeira o título de cidadão ararense, foi aprovado pela maioria, foi aprovado pelos vereadores desta colenda Câmara Municipal. Nós temos 4 requerimentos de informações todos de autoria do vereador Douglas Marcucci. Requerimento solicitando informações sobre convênio firmado com a Uniararas para a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Atividades Motoras. Qual é o número de profissionais estagiários envolvidos no convênio firmado com a Uniararas, que visa garantir e desenvolver a prática de atividades esportivas nos bairros para as crianças? Quais os locais onde os trabalhos são desenvolvidos e o número de crianças atendidas em cada polo? Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado pelos senhores, por todos os senhores vereadores. Do vereador Douglas Marcucci, processo número 193. Requerimento de informações solicitando informações sobre déficit financeiro do município. Qual o valor do déficit financeiro do município apurado nos anos de 2010, 2011 e 2012? Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Processo 194/2012, requerimento de informações do vereador Douglas Marcucci, solicitando informações sobre cumprimento da lei 3.995, de 21 de junho de 2007. Se existe algum convênio firmado nos termos da lei 3.995, de 21 de junho de 2007. Acaso exista, relacionar as entidades envolvidas, bem como os valores objeto
vigência dos convênios e quais os critérios utilizados para a escolha das entidades. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Processo 195/2012, também do vereador Douglas Marcucci, solicitando informações sobre o orçamento da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Atividades Motoras. Quais os valores previstos nos orçamentos de 2009, 2010, 2011 e 2012 para a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Atividades Motoras? Dos valores previstos, quanto foi gasto nestes anos com o custeio da Secretaria e quanto foi aplicado efetivamente nas atividades esportivas e no desenvolvimento do esporte? Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado também o requerimento por unanimidade dos senhores vereadores. Passaremos às explicações pessoais. O primeiro vereador a fazer uso da palavra pelo prazo de 5 minutos, vereador Douglas Marcucci. Boa noite a todos novamente. Marreto, boa noite, presidente da Câmara. Essas solicitações enviadas por mim, esses requerimentos, melhor dizendo, à Câmara, deve-se à atual situação em que encontra-se o esporte de Araras. O esporte municipal aqui da nossa cidade regrediu uns 20 anos. Existiu há 20 anos atrás um esporte muito bom, mas também eu acredito que regrediu na pior parte. Faltou investimento em equipes e competições, faltando investimento em escolinhas. As crianças hoje, sem locais para se locomoverem, junto com monitores, com estagiários, conforme pede o requerimento aqui de estagiários, onde esses seriam responsáveis de olharem os mesmos. Como eu já disse, em 2009, esse convênio atingiu a meta de 4.000 crianças mensais para o atendimento das mesmas. Jogos regionais, a partir de 2009, Araras só teve decadência, piorando a situação a cada ano que se passa, as colocações, e não venha me dizer que é segundo lugar, terceiro lugar ou quarto lugar. Porque Araras sempre fez parte da primeira divisão dos jogos regionais e agora mantém-se na segunda divisão, ocupando sempre quinto, sexto, sétimo lugares, o que dá mais ou menos 40º lugar, 45º lugar, contando a primeira divisão junto com a segunda divisão. Então houve uma decadência, essa foi minha preocupação junto com os esportistas. Todos sabem, eu sou envolvido com esporte. As pessoas me procuraram para me parabenizar por estar aqui na primeira sessão e pediram que eu fizesse esses questionamentos junto à secretaria. Espero que haja tempo de resposta. São apenas 3 sessões, contando com a de hoje. Espero que o secretário possa talvez vir aqui se pronunciar a respeito, né, das colocações de goteiras no ginásio, inundações no ginásio municipal Nelson Rieger, que tanto me criticou quando então secretário, que eu só fazia competições e que a administração atual daria atenção à reforma dos locais das práticas esportivas. Hoje continua a mesma coisa. Então, nada mais é do que um questionamento de um cidadão aqui junto a vocês. Como eu disse, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, apesar de poucas sessões,
não queria assumir aqui a cadeira dessa maneira, com a cassação da vereadora Magda, uma amiga minha, tá? Mas Deus quis que fosse desse jeito. Estou aqui para representar a população. Aqui a maioria dos edis aqui são meus amigos, considero todos. Para mim vai ser uma experiência muito boa para levar para essa vida. E quero agradecer a todos. Obrigado, é o que eu tenho a dizer, Marreto. A parte, senhor presidente. Me concede a parte, Douglas? Com certeza. A parte cedida ao vereador Dercy. Vereador Douglas, eu quero desejar boa sorte nesse pequeno espaço de tempo que o senhor estará nesta casa. Agradecê-lo e parabenizá-lo pela sua postura hoje, fazendo sim, né, o papel do verdadeiro vereador, aquele que fiscaliza, aquele que cobra. E já começou bem, começou fazendo vários requerimentos, pedindo informações, falando sobre educação. E eu quero parabenizá-lo por isso, desejar boa sorte. E é um companheiro que vem junto com a gente, pelo menos nesse final de mandato. Boa sorte. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, pelo prazo de 5 minutos, o vereador Éder Miller. Senhor presidente, vereadores, pessoas que nos prestigiam no plenário, que nos assistem via internet, via TV, muito boa noite. Senhor presidente, essa semana, dia 29, a gente vai ter as eleições aqui na Ordem dos Advogados do Brasil, na subsede da OAB, onde a gente tem nosso amigo aí, que é assessor até esse dia, Roberto Benetti, disputando. Então, desejo boa sorte para o mesmo. Senhor presidente, caro vereador Douglas, em partes, gostaria de concordar com Vossa Excelência, também dando meus parabéns pela bela explanação em questão do esporte. O esporte que esse vereador muitas vezes vem falando que falta criatividade, que falta um pouco de dinamismo, porque o esporte a gente tem o material humano, presidente, que é muito importante, que é os jovens, que é os competidores, e com tão pouco você faz esporte. Então falta realmente criatividade. Porque é fácil trabalhar com equipes formadas, profissionais, academias pagas, mas na periferia, nos bairros, nas bases onde precisa, é que há a carência. Sou da região sul do Narciso Gomes. O senhor lembra quando o senhor era diretor, e esse moço que está aí, que é secretário, a gente começou a pintar por conta própria, com material ganhado no Narciso Gomes, a quadra. Senhor presidente, ele chegou e queria parar, disse que precisava cotar. Então esse vereador precisou socorrer então esse prefeito Pedrinho Eliseu para que continuasse o trabalho. E está até hoje lá com a pintura que a gente deixou. Então realmente, e hoje existe uma barreira, vereador Douglas, com esse vereador como prefeito, diante dessa Secretaria de Esporte, do senhor secretário, que atende mal, é sem educação com as pessoas, tá? Não para na secretaria. Se colocar um boneco lá, amarrar, fica mais tempo que ele. Então, tá? Eu aproveitando aí, endossando que realmente, e não só esse vereador, quando outros vereadores, há 1 ano e meio atrás, já tinha pedido ao prefeito para trocar o secretário de esporte. E o prefeito preferiu manter o atual secretário. E é isso que nós vimos. Então, parabenizo, está com plena razão. O esporte andou 20 anos para trás mesmo. Eu também sou esportista. Não funciona nada dele, nada funciona. E que vem aqui se explicar, vem aqui. Aliás, ele esteve aqui para receber a moção, eu levantei e fui para trás. Não fiquei no plenário. Mas o prefeito quis mantê-lo assim, quis manter aí até o final. É isso daí que ganha. Então,
a gente vai, né, não vou... A gente ser da base, apoiar o prefeito, acredito no trabalho dele, sempre tenho defendido, mas determinadas coisas não dá para segurar. Então falta criatividade no esporte. E quero ver quem prove o contrário para a gente, viu? Não tem como provar o contrário. Sai aí nos bairros, vê as escolinhas. Não tem condição. Então, é lamentável. Espero que o prefeito realmente agora com a nova posse troque, ponha a pessoa com dinamismo, com vontade de trabalhar, com vontade de atender as pessoas. Muito boa noite, senhor presidente, é só. Com a palavra, pelo prazo de 5 minutos, o vereador Léo. Senhor presidente, senhores vereadores, ao público presente, uma boa noite. Eu gostaria de continuar a minha fala, quando nós falamos das ações na educação, e quando nós saímos dessa casa, em novembro de 2009, e assumimos a Secretaria de Educação, numa situação bem complicada. Institucionalizamos, aí, criamos o projeto Procreche, que ficou arquivado durante 6 meses, dando vaga para 700 crianças na educação infantil de 0 a 3 anos. Criamos as salas de recursos, que são salas que atendem crianças de educação especial, crianças de inclusão, que inclusive, é importante todos saberem, a rede estadual e a rede particular muitas vezes tem falhas nessas classes, não tem as salas de essas salas de recursos, e a prefeitura tem essas salas de recursos que atendem prontamente as crianças, inclusive efetivando mais aí de 20 professores na educação especial. Quando nós chegamos na secretaria também, nós tínhamos ônibus com mais de 30 anos de uso para as nossas crianças. Eu acho que todos aqui lembram bem da situação que os ônibus da TCA se encontravam. Os ônibus da educação estavam bem piores. Ônibus com buracos, ônibus que as crianças chegavam nas escolas em dia de sol, cheias de poeira. Em dias de chuva, cheia de barro. Então, compramos 15 ônibus novos. Foi um investimento muito grande na área da educação nesse sentido. Nós trabalhamos com o projeto Mais Educação, que são as oficinas, as diversas oficinas implantadas nas 13 escolas de ensino fundamental. Eu tenho recebido aí muitos agradecimentos dos pais que hoje têm os seus filhos com judô, com capoeira, com natação, inclusive em clubes aí que são parceiros. Então tudo isso vem R$1 milhão por ano para a cidade, para estar investindo nesses projetos. E, inclusive, esse 1 milhão vem para a escola, não vai para a Secretaria de Educação. Esse dinheiro vai direto para a diretora, onde o conselho de escola faz a gestão desse dinheiro. Então, se a oficina não está funcionando, não é culpa da secretaria, não é culpa do prefeito, é a gestão da escola que faz a oficina do Mais Educação funcionar. É o conselho de escola, é o recurso que vai lá, que deve fazer a oficina funcionar de maneira adequada. E os profissionais, a diretora da escola com o conselho de escola, que determina quem são esses profissionais que estarão trabalhando nas escolas. Junto com isso, nós trabalhamos aí com a reforma das escolas. Escolas que tinham várias situações de risco, trabalhamos em cima aí de 15 grandes reformas, outras reformas pequenas. Trabalhamos com a questão das creches novas. Araras recebeu aí, está em fase final de construção, 2 creches novas do governo federal, do Pró-Infância. Uma creche já foi entregue no Jardim Itamaraty e outras 2 construídas com recursos próprios. A cobertura até o final deste ano de todas as quadras de educação fundamental foi inclusive uma demanda que eu recebi nesta casa enquanto vereador, das professoras e professores de educação física. Nós montamos uma comissão aqui e prontamente já fomos recebidos pelo prefeito, na época prefeito interino Brambila, para que nós pudéssemos colocar na pauta a questão da cobertura das quadras. Isso aconteceu, está em fase final. Fui buscar 2 quadras em Brasília,
conseguimos, as duas estão em fase final, que é lá da escola Antônia Marques Damen, do Parque Tiradentes, e a escola Joel Job Facchini, lá do Jardim das Nações. São duas quadras que nós recebemos do governo federal, que já estão em fase final. Nós trabalhamos também com a reestruturação do estatuto, nós sabemos que é complexo, chamamos todos os professores, cada escola elege um RE, um professor responsável para estudar o estatuto. E esse professor, ele sai da sala de aula e estuda o estatuto uma vez por mês, pelo menos. Então, esse trabalho foi feito, já foi entregue toda essa demanda ao prefeito, para que possa ser feita essa revitalização, essa reorganização do estatuto do magistério, e também o prêmio, como o próprio vereador falou, a institucionalização do prêmio de assiduidade, que aquele professor que não falta recebe um benefício, recebe uma ajuda de custo para valorizar o seu salário. Isso também nós já entregamos, não foi como possível. Eu peço mais 30 segundos para finalizar essa colocação, senhor presidente. 1 minuto, vereador. Então, é importante frisar essa questão do prêmio de assiduidade, que ele foi entregue em um período pré-eleitoral, no ano eleitoral. Então, não foi possível, o jurídico da prefeitura, assim, não permitiu que esse projeto viesse a esta casa para ser aprovado, para que nós pudéssemos dar o prêmio de assiduidade aos professores, bem como o valor de salário diferenciado para os professores que trabalham na zona rural, que é uma outra questão também. Nós temos várias outras ações que foram realizadas na educação, mostrando essa questão. E para finalizar, senhor presidente, juntamente com a visita a Brasília no MEC, para buscar mais educação nas escolas do Estado, nós estaremos visitando o Ministério da Justiça, procurando projetos de prevenção às drogas. Brasília aí disponibiliza vários projetos voltados para a educação e para a questão da saúde também, voltados para a prevenção às drogas. Só isso, uma boa noite e muito obrigado. Eu queria cumprimentar aqui nesse momento todos as pessoas que estão acompanhando esta sessão pela TV Opinião, pela Rádio 107, FM 107, em nome do radialista Alfredo Júnior, que está presente nesta sessão. E convidar a todos os senhores vereadores e a todos que nos acompanham para a próxima sessão ordinária, no dia 3 de dezembro do próximo mês, às 20 horas. Queria também desejar a todos uma boa e profícua semana. Muito obrigado.